Prontinho. Esse texto, mais uma vez, só para a gente completar o raciocínio, o nome dele original, né, é After a While, né, ou depois de um tempo, e a autora é a Verônica Sofstal, que é o nome dela, né, então o pessoal sempre faz uma comparação do texto dela, mas, né, estamos aí aprendendo também. Bom, a gente vai começar o nosso trabalho hoje, e na verdade a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, o item número 7, Conhecimento do Futuro, a partir da questão 868. No nosso encontro anterior, nós começamos a falar um pouquinho sobre o que vem a ser a premonição, o que vem a ser as adivinhações, quem são aqueles que são dotados dessa faculdade de antecipar o futuro, né, os riscos também dessa mesma prática nos tempos atuais, né, os oráculos, os adivinhos, aqueles que se beneficiam e lucram em torno do interesse das pessoas em quererem saber o futuro. Então fizemos essa introdução e hoje a gente vai começar propriamente dito esse capítulo, né, partindo dessa primeira questão. Primeiro nós falamos sobre o futuro propriamente dito, sobre essas ideias do futuro. E agora a gente vai trabalhar em cima do conhecimento do futuro, quer dizer, quais são as consequências dessas descobertas na vida das pessoas. O que isso traz de positivo, o que isso traz de negativo, o que existe de benefício, de modo geral, em antecipar esses conhecimentos. Kardec começa na questão 868, ele diz o seguinte para os espíritos, pergunta o seguinte aos espíritos: o futuro pode ser revelado ao homem? Uma pergunta bastante interessante, partindo dessa busca que as pessoas têm da oferta e da procura, de um modo geral, que o mundo tem hoje, né? Se tem pessoas que buscam conhecimento do futuro, é porque tem aqueles que oferecem essa possibilidade. E a história está cheia desses indivíduos que trabalham em torno dessas descobertas. Basta ver, por exemplo, pegar a Bíblia, que é um dos livros mais antigos que nós temos. Voltando lá no Antigo Testamento, nós temos ali vários daqueles que eram chamados de profetas, de adivinhos e tudo mais, né? Então, quer dizer, é possível, sim, a resposta é positiva. Mas a pergunta ele pode ser revelado? A resposta dos espíritos: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Mais uma vez, a linguagem que é utilizada aqui pelos espíritos, mais ou menos como nós estudamos ontem no Livro dos Médiuns, falando sobre o transporte, fenômeno de transporte, ou fenômeno de aporte, dá assim um certo ar cerimonial, só em casos raros e excepcionais, e dá a impressão de que essas revelações são aquelas que vão mudar o mundo. Mas muitas vezes a gente lembra sempre que essas pequenas revelações que são trazidas para nós interferem apenas na vida do indivíduo, e ele vai ter que saber lidar com isso. Então, quando se fala em casos raros e excepcionais, naturalmente raros e excepcionais comparado com aquilo que nós temos hoje. Você não vê em qualquer lugar, em toda hora, fica descobrindo o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas, eventualmente, quando tem essa informação, nós lembramos sempre que não é algo místico, algo miraculoso. É simplesmente antecipar uma informação que o mundo espiritual possui e que, eventualmente, através de um médium, através de alguém dotado dessa sensibilidade, pode revelá-lo. Então, na verdade, assim, se eu sou um espírito, eu observo a vida das pessoas, porque, na verdade, a revelação do futuro nada mais é do que trazer para nós o final de um evento que se encontra em desdobramento. Quantos e quantos profetas, na época, no final do século XIX, começo do século XX, quantos foram capazes de antecipar, por exemplo, as guerras que estavam para vir? Primeira Guerra Mundial, 1914, Segunda Guerra Mundial, 1939, duas guerras de grandes proporções que interfeririam no andamento do mundo, na vida das pessoas, milhões de pessoas envolvidas nesses dois conflitos, e aí então o mundo espiritual, observando o comportamento dos homens,
os seus interesses, o seu modo de pensar, as suas articulações, era mais ou menos assim: é óbvio que alguma coisa nesse sentido vai acontecer. E aí então, com esses pensamentos estando permeados na nossa atmosfera, permeados à nossa volta, aqueles que se colocam com essa sensibilidade, como se fossem antenas receptoras, percebem, ainda que de um modo bastante nebuloso, não muito claro, percebe que alguma coisa vai acontecer. E aí então aquele temor natural começa a tomar conta das pessoas. Eventualmente aqueles que estão conectados com o mundo espiritual e têm condições de interagir com esse mundo, também recebem essas revelações. Seja para que ele próprio possa lidar com essa informação, seja para que ele, de alguma forma, possa transmitir essa informação, fazendo com que a sociedade ou aquele mundo onde ele vive possa, de alguma forma, se comportar dessa ou daquela maneira, para atenuar ou para piorar, seja lá como for, dependendo do tipo de conexão que ele tem. Então a gente lembra sempre que raros e excepcionais, se comparado com a nossa rotina. Eu, por exemplo, não tenho conhecimento de absolutamente nada que vai acontecer no meu futuro. E de repente vem alguém e me fala alguma coisa: olha, eu tive um sonho, vi não sei aonde, ouvi alguma coisa, que tal coisa vai acontecer na sua vida. Muito bem, isso é raro, isso é excepcional. Foge da minha rotina. Então quando se fala em raro e excepcional, não é alguma coisa tão distante assim da vida das pessoas. Basta você ir em alguém que é dotado desse tipo de informação, dessa habilidade, dessa sensibilidade, que ele pode transmitir alguma coisa, ou não. E o detalhe também, a gente lembra sempre que esses que trabalham com adivinhações, ou essas pessoas que se colocam à disposição para trazer essas revelações para as pessoas, na verdade, o que elas têm essa percepção, simplesmente, como a gente disse, são de consequências. Avaliam a vida da pessoa e ela, por ela própria, tira suas conclusões. Se tiver relação com o mundo espiritual, dependendo do vínculo que ela tiver, pode ser uma revelação falsa, pode ser uma revelação verdadeira, pode ser uma revelação óbvia. Estou doido para arrumar uma namorada. Vou em alguém lá e falo assim: eu quero saber se eu vou casar. Ele vai olhar para mim, vai fazer umas perguntas e vai dizer: olha, você vai arrumar uma namorada, não se preocupe. Óbvio, o que tem de tão especial nisso tudo? Então algumas revelações que chegam para nós, mais uma vez, como a gente trabalhou ontem no livro dos médiuns, que Kardec sempre tinha aquela preocupação de dizer que os fenômenos espíritas precisam de todo critério para ser aceito, antes de ser aceito. Ou seja, avaliar se por acaso não foi um acidente, se por acaso não foi um truque, descartando tudo aquilo que é equivocado, tudo aquilo que é falso, nós chegaremos então no fenômeno propriamente dito. A mesma coisa com relação ao futuro. Descartemos tudo aquilo que é chute, tudo aquilo que é suposição, tudo aquilo que é falso. Vamos trabalhar com o legítimo. Esse legítimo, então, vem com uma permissão do mundo espiritual. Porque, do contrário, nós não teríamos essa informação. Então essa é a primeira resposta que nós temos. Sim, o futuro pode ser revelado ao homem, mas apenas em condições especiais. Porque se nós tivéssemos acesso livre a essas informações, a nossa vida presente simplesmente se tornaria paralisada. Eu não daria um passo fora de casa com medo daquilo que viesse a acontecer, e vai acontecer alguma coisa. Porque quando a gente fala assim em ter conhecimento do futuro, nós não falamos necessariamente em grandes desgraças ou em grandes acontecimentos. Algumas vezes, se eu souber o que vai acontecer no dia de amanhã, eu posso não sair de casa. Porque vai acontecer alguma coisa na rua, eu posso passar em algum lugar, eu ficaria simplesmente paralisado no meu desenvolvimento como espírito encarnado, já que alguma coisa positiva ou negativa vai acontecer. E muitas vezes nós percebemos isso na vida das pessoas, que tem esse hábito de sempre consultar alguém que possa trazer alguma revelação. Consultam, por exemplo, astrólogos, consultam o pai de santos para trabalhar com tarô, consultam cartomantes, tarólogos, seja lá quem forem. Mas então eu falo com essa pessoa: olha, me fala o que vai acontecer amanhã. De certa forma, isso acaba até se tornando patológico, porque a pessoa não consegue dar um passo por si mesma, simplesmente esperando, na expectativa de que alguma coisa seja revelada a ela. Ela perde a sua autonomia, ela perde a sua independência. E isso é extremamente nocivo. Quer dizer, se você tem uma programação reencarnatória para você viver
de acordo com o seu planejamento, de acordo com a sua vontade, com a sua força individual. E de repente você, esperando alguma coisa ser revelada para você, você simplesmente desperdiça toda a sua existência. Então a gente lembra sempre que nesses casos raros e excepcionais, chegam para nós com o objetivo de nos preparar para alguma coisa ou de nos estimular para determinado comportamento, mas desde que isso não anule o nosso livre-arbítrio na condução de nossas vidas. Por isso, então, existe esse canal aberto. Quando fala que Deus permite essa revelação, significa que Ele permite que haja esse canal de comunicação entre nós. E por que a gente fala que Deus permite? Dá a ideia, por exemplo, de que Deus está sentado lá na sua mesa, no seu escritório, apertando o botão sim ou não para a vida das pessoas. Na verdade, Ele determina leis que conduzem as nossas vidas. E uma dessas leis significa que nós temos possibilidade de acessar o mundo espiritual. Nós temos possibilidade de ter contato com essas informações que virão antecipadamente sobre o nosso caminho, o caminho que nós estamos percorrendo. Então não pensemos em Deus, nessa informação, por exemplo, que Ele permite a sua revelação, fazendo a ideia daquele Deus antropomórfico. Aquele Deus que tem a forma de homem, aquele Deus que as religiões tradicionais sempre passaram para todos nós. Nós temos que pensar numa inteligência que governa o universo, e cada um interpreta da sua maneira, que estabeleceu normas, que estabeleceu leis que regem a nossa existência. Leis que nós sequer conhecemos. Algumas parecem que estão claras para nós. Parece. Porque ainda assim nós fazemos a nossa interpretação de acordo com o entendimento que nós temos. Mas existem leis que regem o universo que a gente não faz nem ideia. As leis do nosso mundo nós já desconhecemos. Imagina do universo afora. Que leis seriam essas? Por mais que a gente seja criativo, por mais que a gente se esforce em trazer assim uma nova ideia, trazer assim uma nova informação, a gente não vai conseguir nem chegar perto da realidade. Daí então, o futuro, para nós, sim, nós podemos ter acesso a ele. De um modo fragmentado, de um modo completo, de um modo nebuloso, de um modo bastante claro, mas sempre com o objetivo de favorecer o nosso desenvolvimento, nunca para prejudicar. O prejuízo é da nossa parte. É essa ânsia que nós temos, essa necessidade de extrair informações de onde não se deve. Porque quem procura, acha. Se por acaso eu tenho uma grande ansiedade em conhecer alguma coisa, muitas vezes essa minha ansiedade me leva pelo caminho da fantasia. O caminho da ilusão, o caminho do medo. E aí então eu começo a criar cenários ilusórios na minha mente que me tiram da realidade. Por isso então, sim, nós temos condições de descobrir, mas nem tudo nos é possível. Exatamente para que isso não interfira no nosso crescimento. Questão 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Já comentei com vocês, né, que uma das dúvidas que eu sempre tive, que eu cheguei até a perguntar para os espíritos, que era exatamente essa dúvida. Não seria mais fácil se nós tivéssemos acesso ao nosso passado para poder entender o nosso presente? Não seria mais fácil se esse contato com o mundo espiritual, a nossa percepção do mundo espiritual fosse mais clara, ou seja, que as portas do mundo espiritual se escancarassem à nossa frente e nós víssemos tudo? O Espírito respondeu, como vocês sabem, né? Tudo no seu tempo, tudo da forma que nós pudermos absorver essas informações. Então, assim como o mundo espiritual, como o futuro, como o passado, fica oculto exatamente para que a gente possa ter, mais uma vez, autonomia no nosso presente. Eu tenho que viver por mim mesmo, porque hoje, nesse presente, eu crio situações e sofro consequências. Quer dizer, daquilo que eu vivo hoje, já é o suficiente as dificuldades que eu tenho que enfrentar. Imagina se eu tivesse que lidar com aquilo que ainda não aconteceu, com aquilo que já aconteceu e com aquilo que me envolve interferindo no meu dia a dia. A gente simplesmente se tornaria joguete, né, objeto de jogo de todos esses elementos exteriores a nós, anularia completamente a minha liberdade de ação. Mas aqui especificamente, quando se fala sobre conhecimento do futuro, que é um subitem da lei de liberdade, e a gente pergunta, mas por que Kardec colocou conhecimento do futuro dentro da lei de liberdade? Porque o futuro estando oculto é exatamente aquilo que me proporciona a liberdade de ação. De eu poder agir de acordo com a minha vontade, de eu poder tomar as decisões de agora, de eu poder escolher o caminho que eu quiser,
não o caminho que simplesmente foi determinado para mim, de alguma forma. Então, nessa questão 869, com que fim o futuro é oculto ao homem? Respondem os espíritos para nós. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que fosse assim. Mais uma vez, não entendamos Deus com aquela forma humana, né? Mas é simplesmente essa inteligência. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Então, a gente pensa o seguinte, né? Não há outra forma de explicar melhor essa resposta, senão contextualizando-a na nossa vida. Então eu penso o seguinte, eu conheço uma pessoa, e essa pessoa me provoca algum tipo de impressão, uma impressão positiva, uma impressão negativa. Mas ainda assim alguma coisa me atrai para o convívio junto a ela. E aí então começa a desenvolver um sentimento de bem, ou um certo sentimento negativo. E a gente lembra que essa aproximação, quando consta na nossa programação reencarnatória, seja a aproximação direta com ela, seja a experiência em si, convivendo com ela ou com qualquer outra pessoa que tem essa mesma personalidade, essa mesma natureza, eu me aproximo dela e ali então eu começo a tomar as decisões. E como a gente lembra sempre aquela passagem de Bezerra de Menezes, ele diz para nós que a experiência é adquirida através das tentativas de erros e acertos. Se a gente pensar, por exemplo, um aluno que se encontra na escola, e eu sou o seu professor particular, e eu fico ensinando para ele, fico passando para ele as dicas, as informações, aí eu mesmo vou e faço a prova para ele. É muito mais fácil, já que eu estou ensinando tudo para ele, por que eu não faço a prova de uma vez? E a gente fica se perguntando, mas qual seria o mérito que ele teria nessa situação de adquirir um novo conhecimento, de se tornar mais experiente com aquela informação? Nenhuma. Eu simplesmente anularia a sua capacidade de crescer por si mesmo. Então a minha tarefa, de certa forma, é orientá-lo, para que ele possa aprender, para que ele possa compreender. No momento em que ele vai para a escola, no momento em que ele começa a fazer as provas de avaliação, isso é por conta dele. É ali que ele vai mostrar o seu próprio conhecimento. Tem questões que ele vai acertar, tem questões que ele vai errar, a nota pode vir positiva, a nota pode vir negativa. Mas é ele que vai conquistar aquele mérito. E quando a gente fala sobre a nossa vida, de um modo geral, através das experiências morais que a gente vivencia, não são conhecimentos técnicos, não são conhecimentos acadêmicos, mas são conhecimentos morais, experiências morais que a gente vivencia, são as pessoas que têm que vivenciar, nós temos que vivenciar. E eu só vou aprender aquilo que é certo ou aquilo que é errado conforme o resultado que eu tiver, em cima da escolha que eu fizer. Mais uma vez, aquele pensamento budista que eu passo para vocês, não existe o certo e errado. Existem consequências. Se por acaso eu tomo uma decisão e essa consequência é negativa, eu vou então fazer um trabalho para evitar que a minha próxima escolha não seja negativa. Se eu faço uma escolha e isso me traz uma certa satisfação, um certo benefício, não dentro da minha visão limitada, do meu egoísmo, das minhas sensações, mas a gente fala dentro daquela visão geral, para o meu próprio desenvolvimento. Eu não falo de prazer, eu falo de realmente ter uma consequência benéfica para mim, mesmo que na minha visão ela seja negativa. Como assim? Se por acaso eu falo não para uma criança, eu posso comer isso? Não, você não pode. E ela vai ficar resmungando, né? Poxa vida, eu queria tanto comer isso e tal, mas por que eu não posso? Porque isso vai te fazer mal. Então, na minha visão pessoal, isso pode ser ruim. Mas no contexto geral, porque a gente lembra sempre que a nossa existência faz parte de um grande contexto. E essa minha escolha, esse meu desenvolvimento, na verdade me leva para um objetivo que eu não conheço, mas que eu estou sendo conduzido para lá. Então a permissão ou a negação de determinada situação depende do meu ponto de vista. Para mim pode ser negativo, como não. Depende de alguma coisa que para mim é muito positiva. Poxa, que legal, ganhei na loteria. Todo mundo gostaria de ganhar na loteria. Só que para a maioria das pessoas, esse prêmio nada mais é do que a chave da sua desgraça. Porque vai abrir para ele possibilidades, vai abrir a ele acessos a vícios, a sensações, a tendências e comportamentos que até então se encontrava fechada.
E feliz dele que não tinha acesso a isso, porque ele não sabe lidar com isso. Se eu passo na frente de uma loja de doce e essa loja de doce está fechada, eu vou dizer assim, poxa, que pena, só que eu sou um diabético, eu tenho problemas digestivos, tenho problemas gástricos, seja lá como for, e aqueles doces me fariam mal. Aí então eu ganho na loteria. Eu não só mando abrir a porta, como eu compro a loja. Pronto. Aí então eu me deito e rolo em cima dos doces, da glicose, do açúcar e tudo mais, e aí começa a minha queda. E quando a gente fala sobre um prêmio dessa natureza, por exemplo, me dá um ok, por favor, pessoal, na sala. Bom dia, que todo mundo chegou, beleza, obrigado. E aí então quando a gente fala sobre essa questão do prazer ou da infelicidade, depende da nossa perspectiva. Mas independente de qual seja, as consequências das escolhas que eu faço, elas me proporcionam um tipo de aprendizado. A gente sempre fala sobre anticorpos morais. Eu tomo uma decisão errada, sofro por isso, já fico na minha cabeça, não posso fazer isso de novo. Agora, simplesmente, se alguém chegar e falar para mim, você não pode, você não pode, você não pode, eu vou sempre ficar me perguntando, mas por que não? Eu tenho certeza que não. Até mesmo já conversei isso com vocês uma vez, né, quando eu falava assim, eu tenho vontade, uma vontade muito grande, de saber exatamente como foi o meu passado, de saber exatamente qual será o futuro, e eu não tenho acesso a isso. Aí vem aquela clássica frase popular, cuidado com seus desejos que eles podem se realizar. Você está preparado para lidar com isso? Não, eu tenho certeza que eu estou preparado. Aí os espíritos amigos dão aquela olhada assim meio de rabo de olho, levantam a sobrancelha e falam assim, você tem certeza que você está preparado para isso? E eu na minha arrogância falo, pode mandar que eu mato no peito e chuto, não tem problema. Se eles tivessem, né, se eles seguissem esse meu entusiasmo, essa minha segurança, essa minha convicção, certamente eles falariam, então vamos lá, vou te mostrar tudo isso. Só que eles vão chegar e dizer assim, não, pode ficar com essa sua coragem para outra coisa, você não está preparado para isso. A mesma coisa das crianças, né? Mãe, pode deixar que eu vou sozinho lá na tia. Mas você já sabe andar na rua? Sei, pode deixar que eu vou. Deus sabe o que vai acontecer com essa criança no meio do caminho. A mesma coisa então acontece com todos nós, com relação a essas escolhas que a gente faz. É necessário para todos nós que tenhamos essa liberdade, mas é uma liberdade restrita, uma liberdade limitada, que nos permite tomar pequenas decisões e aprender com as suas consequências. Que a nossa vida é sempre muito bem administrada, nós temos capacidade de fazer isso hoje. Então é colocado para nós aqui que se por acaso viesse uma informação de que no futuro, olha, imagina uma pessoa, por exemplo, que aos 20 anos de idade tem acesso ali a uma pessoa que é capaz de fazer para ela uma revelação, e essa revelação a gente parte do princípio de que é verdadeira, e essa pessoa diz assim, olha, aos 30 anos de idade você vai adquirir uma doença muito grave, e você vai ficar incapacitado até os seus 50 anos quando você desencarnar. Não, filhinha. Então, aos 20 anos, ele descobre que aos 30 anos vai ficar doente, durante 20 anos e depois vai desencarnar. Quais seriam os seus projetos de vida? O que ele faria a partir dali? Será que ele se esforçaria para passar no vestibular? Será que ele se esforçaria para poder trabalhar, arrumar um bom emprego, para constituir família, para fazer suas amizades? Será que moralmente ele se esforçaria para poder ter ali aquisições que pudesse fazer dele uma pessoa melhor? Sabendo que daqui a 10 anos uma doença grave vai assolá-lo? E a partir dali ele vai ficar vegetando até os 50 anos quando ele desencarna? Imagina, por exemplo, o desespero de uma mãe que recebe uma revelação dizendo assim, aos 15 anos o seu filho vai desencarnar. E ela tem um filho que acaba de receber, um filho de 1, 2 anos de idade. Aos 15 anos seu filho vai desencarnar. Imaginemos o tormento que seria para essa mãe viver nessa expectativa de que ela vai perder o filho amado aos 15 anos de idade, na flor da adolescência. Imaginemos um homem casado, naquela ideia de que a sua esposa vai deixá-lo e ele é absolutamente apaixonado por ela. O desespero que ele ficaria, o ciúme, o tormento que seria a sua vida. E assim acontece nessas pessoas que buscam essas revelações. Olha, aquela pessoa vai casar com você. Pronto, todas as oportunidades que a vida pudesse oferecer para ela já foram nulas, porque ela vai viver em função daquele objetivo que foi para ela determinado. Daí então mostra que se conhecesse o futuro, né? Não, absolutamente, não, ela deixaria de dormir. A gente nem fala a princípio, Miriam, da relação que ela tem com o filho, a gente fala dela.
ela como uma pessoa, ela se tornaria uma pessoa absolutamente infeliz e atormentada. No que diz respeito à relação com o filho, então, ela seria possessiva, ela seria insegura, ela não deixaria o filho fazer absolutamente nada. Imagina tudo aquilo que pudesse acontecer como consequência dessa revelação. Esse é o problema que a gente acaba observando. Ferinha, desliga o microfone, por favor. Então, podemos imaginar assim exatamente o que pode acontecer. E aí, a gente colocou naturalmente, né? Bom dia, Lua. Bom dia, pessoal que chegou. A gente colocou aqui agora, né, questões assim que são graves. Questão de desencarne, de separação, de doença, de pessoas que poderíamos colocar, de pessoas que perderam as suas economias, né, que se tornou assim um profissional frustrado, perdeu ali as suas posses e tudo mais, né? A gente fala de grandes desgraças, mas a gente pode falar de coisas comuns. De que você vai, olha, eu estou prevendo aqui que amanhã no seu trabalho você vai ter uma discussão com o seu chefe. Hoje você vai já olhar para o seu chefe atravessado. Você já não vai querer nem chegar perto dele. Então, detalhe simples, não precisamos falar de grandes tragédias, não. Grandes tragédias certamente afetariam diretamente a nossa vida. Mas pequenos detalhes do cotidiano, da nossa rotina, olha, você vai sair amanhã, se prepara porque alguém vai bater no seu carro. Pronto. Você já acorda de mau humor, já começa a brigar com todo mundo, já chega na rua xingando todo mundo, já fica com medo de alguém bater em você e pronto. Detalhe simples, que você mal sabe que vai acontecer, mas que faz parte da nossa experiência. Uma característica do mundo que a gente vive hoje, o mundo de provas e expiações, são experiências positivas, experiências negativas, mas dentro de um nível que nós somos capazes de administrar. E aquelas grandes provas que fazem parte da nossa programação reencarnatória, que fazem parte do nosso aprendizado, essas virão, já estão escolhidas. E como toda prova, sempre é muito difícil. Como toda prova, sempre vai ser muito trabalhosa para todos nós. Daí então que se nós soubermos antecipadamente, dependendo do tipo de prova, certamente nós fugiríamos dela. Se prepara que a sua grande prova vai chegar, a sua prova de caráter, como a gente sempre diz. E uma das grandes provas você vai ser, como a gente colocou no exemplo, você saber lidar com a perda do seu filho. Pronto. Essas grandes provas estão ali determinadas para nós, inclusive pela nossa própria escolha. Agora, lidar com cada uma delas depende da nossa capacidade. Por isso, então, mais uma vez a resposta que nós lemos aqui. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela. Ou então procuraria impedi-la, ou viveria, a gente acrescenta também aqui, aquele verdadeiro tormento. Um tormento, né, que indescritível, dependendo das experiências, das situações que a gente viveria. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Ou seja, é a liberdade de escolha, o erro e o acerto. Você tem o direito de escolher, você tem o direito de errar, você tem o direito de aprender. Mas você precisa fazer isso por si mesmo. Não adianta você querer aprender simplesmente na teoria. Porque no momento em que vier realmente a prática, você não vai saber lidar. É através da vivência que a gente consegue se desenvolver. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso de sua vida. Isso significa que a nossa vida hoje, como eu sempre coloco para vocês, é uma vida de consequências, né? Cada decisão que você toma, cada palavra que você diz, cada gesto que você tem, cada pensamento que nasce na sua mente, vai determinar qual vai ser a consequência disso, desenrolar. Quando eu acordo e falo assim, eu estou com vontade hoje de dar uma caminhada, né, Vera? Pronto, você já começou a planejar o seu futuro. O que virá a acontecer, o que vai acontecer a partir dessa escolha, tem aquilo que faz parte daquilo que você pode controlar e daquilo que você não pode. Daquilo que você pode controlar, o seu livre-arbítrio que vai determinar. Daquilo que você não pode controlar, faz parte das leis ali que estão fora do seu alcance. E certamente vai acontecer apenas aquilo que for necessário, que for importante para o seu desenvolvimento. Nós não somos submetidos, a gente tem que ter essa confiança. Embora você não possa provar, embora você não veja nada escrito, é importante que você alimente essa confiança. De que tudo aquilo que acontece na sua vida, seja ela de que natureza for, sempre vem para o seu benefício. Nada acontece sem que você não tenha merecimento para isso. Se por acaso teve ali um benefício, ótimo, você mereceu. Não veio de graça, Deus não estava distraído, como eu sempre falo,
criando alguma galáxia nos confins do universo, e de repente aconteceu um acidente com você. Poxa, Deus estava distraído. Seu anjo da guarda estava olhando para o outro lado e não percebeu que isso aconteceu. Não é assim que funciona. Nós atraímos as coisas para nós e nós repelimos as coisas de nós. E essa atração e repulsão é aquilo que vem de positivo e aquilo que vem de negativo. Eu posso atrair só benefícios para mim de acordo com a minha natureza. Eu posso só atrair desgraças de acordo com a minha natureza. Eu posso repelir de mim aquilo que é bom e posso repelir de mim aquilo que é mal. É o meu pensamento, é essa energia que se encontra à nossa volta, que nós tão pouco conhecemos, né? Porque o que acontece? A nossa mente, ela irradia uma energia que eu sempre coloco para vocês que seria como se fosse a nossa identidade energética. A identidade energética seria, cada um de nós tem uma vibração muito própria. Se a gente pudesse converter essa energia numa cor, cada um de nós emite uma cor diferente das infinitas cores que existem no mundo todo. Cada um de nós tem uma energia tem uma luz muito própria. Se fosse cheiro, cada um de nós teria um perfume muito próprio. E é esse perfume, trazendo para nós de uma forma mais palpável, mais compreensível, esse perfume vai atrair indivíduos, seres, coisas, ou vai repelir. Se eu tiver um perfume agradável, pela nobreza do meu pensamento, eu vou ter pessoas que serão atraídas por esse pensamento, por esse cheiro. Se por acaso o meu pensamento é daqueles dos mais inferiores, mais egoístas, vai ser aquele cheiro desagradável que tem gente que gosta. Os urubus, por exemplo, não são atraídos pela carniça? As hienas também não são atraídas pela carniça? É a mesma coisa. Se você colocar um cheiro de rosas no meio de uma savana africana, pode ter certeza que não vai ter ninguém perto, nem leões, nem urubus, nem hienas, nem nenhum tipo de animal carnívoro. Vai ter ali as abelhas, vai ter o beija-flor, vai ter outros insetos que são atraídos por esse perfume. Então a nossa mente é assim também. Então, na verdade, quando fala que nós criamos os acontecimentos, nós preparamos esses acontecimentos, é exatamente por aquilo que nós agimos pelas nossas escolhas, mas por aquilo que de fato nós atraímos ou repelimos. É exatamente por isso que a gente fala, mude a vibração do seu pensamento que a sua vida se transforma. Algumas vezes vem aquelas respostas, né, de aquelas necessidades, aquelas pessoas que nos procuram, tirando dúvidas, dizendo assim, olha, a minha vida, eu tenho tudo para ser feliz, né? Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa família, eu tenho saúde, mas eu não dou sorte no amor. Não consigo encontrar uma pessoa que consiga me fazer feliz. Aí a gente começa então a analisar, né? Mas o que essa pessoa exatamente cria na sua mente em torno dessa expectativa de encontrar alguém que possa fazê-la feliz? Ela é uma pessoa que por acaso demonstra algum tipo de carência? Ela é uma pessoa que não é capaz de amar a si mesma e espera que os outros a amem? Então ela fica emitindo esse tipo de pensamento nessa dependência de encontrar desesperadamente alguém que possa preencher esse vazio que ela mesma não consegue. E enquanto ela pensar desse jeito, enquanto ela ficar nessa ânsia desesperada, né, cada vez que eu me aproximo de uma pessoa, essa pessoa sempre me trai, essa pessoa sempre me faz infeliz, é exatamente aquilo que ela está preenchendo. Ela está deixando uma porta aberta para que qualquer tipo de pessoa entre. Ela não tem aquela preocupação de trabalhar a sua mente, de fazer com que ela se ame e mostre para as pessoas que antes delas se aproximarem, ela ama a si mesma. Então, alto lá. O que você quer comigo? O que você está pretendendo? Estou querendo me envolver com você. Não preciso disso não. Pronto, ela fez a escolha dela. Agora aquela pessoa carente, vem alguém e fala assim, eu quero me aproximar de você. Então vem porque eu te amo, estou entregando a minha vida na tua mão. Pronto. Então, na verdade, a gente pensa em situações dessa natureza, problemas profissionais é a mesma coisa. Não dou sorte no emprego, não consigo arrumar um bom emprego, mas aquele pensamento sempre derrotista. Então ele fica assim, é porque esse salário não presta, porque esse ambiente não presta, aquelas pessoas não prestam, eu não tenho paciência para fazer aquilo. Cada emprego que ele arruma, ele é demitido, ou cada proposta que aparece, ele larga. E a vida dele, como consequência, por estar desempregado, começa então a se desenvolver por um lado negativo. Então a primeira coisa que a gente faz é reformula o seu pensamento a respeito de si mesmo e a respeito do mundo à sua volta, depois você põe a cara para fora. Porque aí sim você vai começar a atrair, você vai começar a criar um novo ambiente, um novo cenário, diferente desse que você tem agora. Então, na verdade, somos nós que preparamos esses acontecimentos, independente daquilo que vão me revelar, por exemplo. Não precisa me revelar, basta eu ver a minha vida agora. Os grandes acontecimentos, entreguemos nas mãos de Deus e pronto.
Não fica buscando aquilo que você não está preparado para lidar. Aquela ideia que a gente vê assim nos filmes, né? Pessoas que trabalham com cartomancia, ou tarólogos, né? Que viram aquela carta, de repente tem aquela figura. Aí aquela pessoa que é o oráculo, né? Olha para você, dá aquela suspirada e fala assim, pronto, seu estômago já dói, seu coração já dispara, você começa a transpirar, simplesmente porque ele previu alguma coisa que você não estava preparado para lidar. Não que aquilo seja mentira. De repente aquela dificuldade está ali, prevista no seu caminho. Mas a questão é, você está preparado para saber antecipadamente que aquilo vai vir? Porque se você não tiver, melhor você não saber. Porque sabendo e você não tem estrutura emocional para isso, a sua vida começa a ser paralisada a partir de agora. E a gente acaba depois desviando aquilo que era necessário para o nosso crescimento. Por isso que esse é o objetivo dessas informações ocultas para todos nós. Nós não sabemos quem são os espíritos, os seres que estão à nossa volta. Nós não sabemos quais foram as nossas atitudes do passado que nos levaram a esse presente. Nós não sabemos qual é o futuro que se encontra ali reservado para todos nós. Exatamente porque o que interessa para nós é agora. Aquele ditado popular diz que não existe lugar melhor e momento melhor do que o aqui e agora onde eu estou. É aqui que eu tenho que estar. É nesse momento que eu tenho que viver. O futuro a Deus pertence, popularmente, né? Frase de para-choque de caminhão. O futuro a Deus pertence. E isso não é simplesmente uma frase, uma expressão popular. Essa é uma filosofia extremamente profunda. Deixe que esse futuro fique ali guardado onde tem que ficar. Não preciso buscá-lo sem estar preparado para isso. Questão 870. Kardec pergunta aqui também. Mas se é útil, né, como desdobramento dessa questão, né, mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que às vezes a sua revelação? Então a gente já viu lá por que ele é oculto, né? Mas por que por acaso ele aparece então? E se aparece então, tem algum propósito, tem algum objetivo. E a gente já comentou que nem todo mundo está preparado para isso. E não estando preparado para isso, por que às vezes ele aparece? Responde para nós aqui os Espíritos. É quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não tivesse. Essa primeira frase já traz para nós aqui uma resposta bastante profunda, que já coloca para nós assim que muitas vezes saber de alguma coisa é uma necessidade. Por exemplo, olha, não faça essa viagem porque não vai acabar bem. Aí você estava com aqueles planos, aquela coisa toda, aí você acorda assim com aquela intuição, que essa revelação, por exemplo, não foi ninguém que te disse aqui no mundo físico, você sonhou com alguma coisa, né? A gente lembra que essas revelações podem vir dos mais diversos canais, através dos mais diversos canais, um sonho, uma intuição, um pressentimento, alguém que te fala. De repente você acordou assim, teve aquele sonho com aquela viagem que não foi legal, é melhor não fazer. Aí você acorda, coça a cabeça e fala assim, olha, sinceramente eu estou com medo de fazer essa viagem. Aí todo mundo começa, deixa disso, por que isso tudo? Eu falo, olha, é melhor eu não fazer. Aí todo mundo viaja bem, todo mundo volta e fala assim, olha, você perdeu aquela viagem, você não sabe que perdeu. Quer dizer, você perdeu porque não estava lá. E se você estivesse lá? Aquilo que por acaso viria a acontecer, aconteceria. Então não aconteceu nada com ninguém, porque ninguém estava previsto passar por essa situação. E aí então a gente tem essas revelações muitas vezes dos nossos espíritos amigos, dos nossos mentores espirituais, que nos trazem essas informações como alertas. Porque a nossa programação é assim, olha, aquele acidente, aquela situação vai interferir no seu desenvolvimento. A gente não sabe se fisicamente, se moralmente, se materialmente, se através das relações, a gente não sabe. Mas a partir do momento em que ela acontece, a gente pode muitas vezes se desviar de um caminho, porque aquilo faz parte do desenrolar das nossas escolhas. Eu comecei a me envolver com alguém, esse alguém não estava previsto, a gente lembra que nós temos ali um cenário para trabalhar, esse cenário é predeterminado. Mas a forma como nós vamos vivenciar as experiências nele são escolhas pessoais. Comecei a me relacionar com alguém, aí esse relacionamento começou a se desenvolver por esse ou por aquele caminho, e vem aquela intuição dizendo assim, olha, foge dessa relação. Porque não era para estar ali. Porque de acordo com a escolha que você fez, você pode ter alguns desdobramentos que podem ser bastante dolorosos. Esse é o problema. A Vaninha colocou aqui, deixa eu ver aqui. Eu lembro, né, Vaninha? Eu lembro desse detalhe. Né? Mário colocou, né? Mas o meu futuro só depende de mim. Eu faço o meu futuro, não é isso?
O futuro, a gente lembra sempre, Mário, que o nosso livre-arbítrio, conforme a gente já conversou, antes de nós chegarmos aqui para o nosso mundo físico, nós fazemos as escolhas da forma como vai se desenvolver a nossa vida, quais são os trajetos, né, quais são os obstáculos que vão surgir, ou quais são os benefícios. Depois que nós chegamos aqui, a segunda escolha que chega, uma escolha no nível mais subjetivo, é a forma como eu vou viver isso. Então, sim, tem situações que eu vou ter que passar por elas. Olha, o seu trajeto, abrem assim aquele mapa, imagina aquela corrida de obstáculos que a gente vê na televisão, né, que hoje é bastante comum. Diz assim, olha, você vai passar por esse caminho. Aí a gente olha e fala, tá bom. Só que quando a gente está caminhando ali cansado, suado, bem alimentado ou mal alimentado, a gente se depara com o negócio, a questão é como você vai passar por ele. Então a escolha que você fez foi determinar quais são os grandes eventos que são necessários para o nosso crescimento. Aqui dentro do nosso mundo já depende do quê? Da forma como nós vamos viver. Porque as provas, embora elas já sejam pré-escolhidas por todos nós, eu não vou colocar pré-determinada porque é uma palavra muito forte, mas como elas já são pré-escolhidas por todos nós, elas podem ou não ser cumpridas. Na sua programação está dizendo que você vai casar com aquela pessoa. E se aos 15 anos de idade eu resolver cometer suicídio? Quem vai me pedir? Isso mostra claramente que nada vai acontecer. As coisas estão previstas para acontecer se nós seguirmos esse caminho. Quantos relacionamentos que deveriam continuar para poder proporcionar aprendizado para as pessoas e não são cumpridos? Quantos relacionamentos não precisavam ser vivenciados e as pessoas mesmo assim escolhem por eles? Então, na verdade, assim, existem pré-visões daquilo que vai acontecer, mas não significa necessariamente que vai acontecer. Isso depende exatamente das nossas escolhas. E até mesmo você pode vivenciar aquela experiência, mas não era dessa forma. Então existem assim as questões que você vai escolher se vai vivenciar ou não, e a partir do momento em que você vai vivenciar ou não, a forma como você vai vivenciar. E infelizmente, né, por esse nosso medo, por essa nossa fragilidade, por essas nossas fraquezas morais que nós tanto temos, infelizmente para todos nós acabamos vivenciando de uma forma absolutamente incompleta. Nós passamos por todos os obstáculos, só que não era para fazer nada daquilo. Não daquela forma. Um obstáculo que eu poderia passar por cima dele, que eu deveria passar por cima dele, eu malandramente olhei para trás e passei pelo lado. Aí quando chega no final, passei por todos, né? Aí chega o fiscal e fala assim, você acha que eu não vi você se desviando dele? Vai passar de novo. Então é assim que a gente vivencia, a forma como nós escolhemos. A gente sempre escolhe, né, utilizando aquela máxima, a lei do mínimo esforço. Tudo que eu puder viver na minha vida sem fazer muita força, sem sofrer muito, é óbvio que eu vou escolher. Só que algumas vezes aquela prova, com todo o seu peso, com toda a sua dificuldade, é exatamente ali o exercício que eu preciso, de caráter que eu preciso desenvolver, para poder testar a minha resistência. Então, infelizmente, a gente sempre faz as coisas do nosso jeito, não do jeito certo. Porque existe o nosso jeito e tem o jeito certo. Algumas vezes a gente faz do jeito certo. Algumas vezes a gente faz do nosso jeito. E nós, brasileiros, que temos o nosso jeitinho, já sabemos como é que são as coisas, né? Faz assim mesmo, que nada. Esquenta a cabeça não. Dá um jeito. No final a gente conversa com ele. Então é sempre esse nosso jeitinho de fazer a coisa, né? E nós, brasileiros, né, não sendo injustos, tá, Vera? E tá bom, Ana? Sendo nós brasileiros, tem gente de fora que também age dessa forma. O mundo age dessa forma. Ninguém quer sofrer. Ninguém é bobo. Eu quero escolher o mais prazeroso, o mais legal, o mais bacana, o mais fácil, o mais interessante. Eu não quero fazer o mais certo. Esse é o grande problema. Só que tem situações que não tem como fugir. Tem aquele problema que eu preciso fazer uma cirurgia e eu chego pro médico, dou aquela coçadinha, levo uma caixinha de bombom para ele e falo assim, doutor, não tem um jeito diferente de fazer? Eu tenho mesmo que ser operado? O médico vai olhar para você e vai falar, vai meu filho, você vai ter que ser cortado. Então tá, né? Aí a gente aceita com aquela resignação típica nossa, né? Vai com Deus, Miriam, bom dia. Então tá, né? Então na verdade a gente vai aceitando muito mais por contrariedade do que por opção. Porque as nossas opções sempre são essas, né? O Sr. Fal colocou para nós, né? Olha, me aconteceu um caso assim, né? Falando sobre as previsões. Estava combinado um passeio com a minha irmã e uma amiga, no último momento eu decidi não ir. O carro bateu e foi um acidente grave. E a gente sempre tem essas revelações para todos nós.
Ao mesmo tempo também, Walter Fall, que a gente lembra sempre que, só para vocês terem uma ideia, né? Já previu? Então tá bom. Bom passeio para você então, Miriam. E sabe o que é engraçado, Miriam? Que essa ponte Rio-Niterói, para vocês no Rio de Janeiro, é algo tão banal, mas para nós que somos de fora, tem uma vontade de passar por essa ponte e você não acredita. Uma ponte de 14 quilômetros que passa em cima do mar. Olha que coisa interessante. Em São Paulo, o máximo que a gente tem é uma ponte de 40 metros que passa em cima do Tietê. Já pensou? Enquanto vocês passam pela ponte Rio-Niterói. Aí quando você fala com um carioca, ele fala assim, pois é, eu vou ter que pegar aquela infeliz daquela ponte engarrafada, e reclama o tempo todo, e a gente de fora doido para poder presenciar. Eu não entendo vocês. Percebe que a gente está sempre insatisfeito, né? Uns querem porque nunca passam. Muita gente diz assim, né, Vera? Tô doido para conhecer São Paulo. Chega aqui num dia de chuva com greve para você ver, você nunca mais vai querer voltar. É assim que a gente vivencia as nossas insatisfações, né? Mas de um modo geral, então voltando lá em cima, né? Pois é, né? Você não vem por causa da chuva, né, Vera? Você não vem por causa do engarrafamento? Então vem passear mesmo, é isso aí. Então a gente lembra sempre, né, que né, no caso das previsões que a gente tem, no caso, eu ia falar para vocês das obsessões. Né? Existem obsessões, por exemplo, um caso pessoal da minha família, uma priminha minha, porque eu conheço primo assim de 4º, 5º grau, né? Por eu ter sido um pesquisador da genealogia da minha família, eu tive contatos com pessoas da minha família assim há 5 gerações. A 5 graus de distância, né? Em só os nossos tataravós eram parentes, eram próximos. E aí então, conhecendo essa priminha minha, na época ela tinha, né, isso aí, França, essa priminha minha, ela tinha por volta dos seus 3, 4 anos de idade, e naquela época a sua mediunidade já estava bastante aflorada. Hoje ela já neutralizou essas sensações, essas percepções. E aí então, com 3 anos de idade, sempre tinha alguém próximo a ela dizendo que a avó dela ia morrer. E ficava assim, a sua avó vai morrer, você vai sofrer, você vai ficar sozinha. E aí então, fazendo uma análise, uma avaliação com alguns médicos que eram homeopatas e eram espíritas também, perceberam ali um processo obsessivo. Aí fizeram um trabalho de reequilíbrio energético, né, com as medicações necessárias, e começaram também a fazer um trabalho espiritual. No caso do Evangelho no Lar e tudo mais. Essa sensação parou, hoje ela está com 19 anos, a avó dela está firme, forte e saudável. Então a gente vê que muitas vezes essas intuições, essas vozes que falam conosco, dependendo da situação que a gente vivencia, seja por afinidade, por sintonia, seja por um processo obsessivo, acaba sempre trazendo para nós informações que são verdadeiras ou falsas. É por isso que essa confiança e essa reforma moral tão necessária nos protege dessas situações. Então a intuição pode ser boa, pode. Imagina uma mãe assim, trabalhando, o filho vai para a escola, vem aquela voz e diz assim, seu filho não vai voltar mais. E não é verdadeiro, é um obsessor que está ali presente. Essa mãe fica desesperada. E a satisfação daquele obsessor é ver o sofrimento dela. Saber que alguma coisa vai acontecer. Isso é terrível, a gente sabe disso. Né? Pode e deve, meu amigo Mário. Né? Que se quiser subir o microfone, eu passo para você. Então nós temos várias situações que acabam surgindo que nós devemos trabalhar na nossa mente, de entender como as coisas acontecem, por que acontece, por que elas acontecem, e quem controla tudo isso. E é essa confiança nesse controle superior que dá para nós essa liberdade. Que não importa o que falam, o que importa é que, se tiver que acontecer, vai acontecer, desde que eu não seja negligente nessas escolhas. Passando para você, meu amigo, vamos lá. Ô Zé, obrigado, desculpe aí. É que fica mais fácil de eu me fazer entender. Eu penso, se eu estiver errado, me ajuda aí, meu professor, me ajuda aí. Eu penso que está tudo ligado, justamente aí à lei de liberdade, ao futuro, está tudo ligado. Por quê? Por exemplo, agora no presente, né? Se eu pretendo ser um advogado, né? Depende de mim, ter boa vontade, estudar, fazer a minha parte e tudo para vir a me formar. E no caso da expiação, por exemplo, algumas situações que nós devemos passar por aquilo ali, né, também está ligada à lei de liberdade de escolhas erradas que eu tive no meu passado. Né, um exemplo, né? Suponhamos que no meu passado eu fui assim, um tabagista inveterado. Foi uma escolha errada. Então, nessa próxima encarnação, ou noutra, ou não,
aí consecutivo, dentro da lei de causa e efeito, eu vou passar por aquela escolha. Aí, de certa forma, eu estou determinando o meu futuro com as minhas escolhas. Então, eu queria que você me ajudasse aí nesse entendimento. Né? Eu vejo da seguinte forma, está tudo ligado dentro dessa lei aí do livre-arbítrio, da lei de escolha. Né? O meu futuro só depende de mim. Tem até aquela colocação lá do Chico, lá, se não me engano, foi o Emmanuel, né? Eu não lembro direitinho, né? Que diz que eu não posso voltar atrás, né? e refazer o meu passado, mas eu posso começar agora para fazer um novo futuro, né? Algo assim. E me explica isso aí, me ajuda aí. Valeu, meu querido. Mário, a gente lembra sempre assim, quando a gente fala de lei de causa e efeito, ela é uma lei automática. Tá? Não precisa de um fiscal para poder mostrar ou para poder agir em torno das nossas escolhas. Muitas vezes, pela nossa proximidade com o mundo material, se por acaso você foi um tabagista e a sua desencarnação se desenvolveu em torno das consequências desse hábito, de um câncer, de um aneurisma, de um enfisema, seja lá como for, muitas vezes no mundo espiritual, o próprio espírito, com essa mentalidade que ele tem de ser uma pessoa doente, de ter a sua própria culpa, ele acaba gerando uma condição problemática, que não é necessariamente uma expiação, porque a expiação é uma escolha consciente que a gente faz. Olha só essa regrinha: arrependimento, expiação e reparação. Enquanto eu não tiver lucidez, enquanto eu não tiver essa percepção de entender que eu errei, não adianta você querer fazer expiação. A expiação depende do quê? Do seu arrependimento, de você saber que errou. Não, eu estou aqui, eu fiz aquela escolha, não deveria ter ficado viciado daquela forma e coisa e tal. E aí então, poxa, eu estou arrependido de ter jogado a minha vida fora, de ter destruído o meu corpo físico. Eu sei que a próxima encarnação virá como consequência daquilo tudo, mas eu vou vivenciar essa doença com aceitação, com resignação. Isso é expiação. A gente lembra que ninguém passa por uma expiação sem estar convicto de que aquilo para ele é necessário, sem que ele esteja arrependido. Suponhamos que eu fui tabagista e desencarnei em acidente de trânsito. Normalmente, Mário, é difícil a gente falar sobre isso, porque tudo gira em torno de especulação. Né? Mas, normalmente, todas as experiências que a gente vivencia giram em torno é tudo consequência natural daquilo que a gente vivenciou. A pergunta é, o que o acidente de trânsito pode te proporcionar relacionado com o fato de você ter sido tabagista? Um desencarne violento, seria isso? Talvez te ensinasse alguma coisa? Naturalmente, isso foge completamente ao nosso entendimento. Qualquer coisa que eu falar para você aqui vai ser a minha opinião pessoal. Mas o que a gente pensa é o seguinte: você não vai dar um castigo, por exemplo, um pai não vai dar um castigo para um filho que não esteja relacionado com aquilo que ele não fez. Com aquilo que ele não fez, que ele não foi criminoso. Ninguém é punido. Por exemplo, um criminoso não vai para uma prisão para poder vivenciar alguma coisa que ele não fez. Ah, porque eu fui um fumante e eu desenvolvi um enfisema pulmonar, então você vai para a cadeia. Ah, mas por que você vai para a cadeia? Qual a relação da cadeia com o enfisema pulmonar? Então, normalmente, assim, as provas que nós vivenciamos, as expiações, sempre estão relacionadas com aquilo que a gente vivenciou de negativo, de equivocado. Então, esse acidente de carro provavelmente foi conectado, a forma violenta do desencarne, com uma outra experiência que não está para nós revelada agora. Mas que essa lesão pelo tabagismo certamente vai se desenvolver no futuro, como a gente não sabe. Você vai ter asma, você vai nascer com câncer de pulmão, com enfisema que você não sabe, você vai ser tuberculoso, o que vai acontecer? Então é sempre uma relação direta de causa e efeito, não existe essa distorção. O filho não fez a lição da escola, então a partir de hoje ele não vai mais comer doce. Mas por quê? Ele não vai mais deixar de jogar bola porque ele perdeu tempo jogando bola, ele não vai mais brincar de videogame, não vai ficar no computador, para ele poder aprender a valorizar o tempo dele estudando. Então é sempre assim, o aprendizado, a gente não fala de punição e não fala de castigo. Vamos tirar essas duas palavras da nossa mente, porque ela é uma palavra dogmática das religiões tradicionais, que Deus é punitivo. Mas a gente sempre lembra assim, as consequências estão sempre ligadas com as causas, porque é necessário para o aprendizado. Você tem que aprender, você tem que se conscientizar que aquela causa inicial foi equivocada.
E aí, então, pelas consequências dela, você vai aprender. Né? O Hermes lembrou também ali, né, que foi colocado pela... quem perguntou aqui? A Tina perguntou, né? Karma não é do espiritismo ou é? Não, karma, como o Hermes colocou, é sânscrito, né? Uma linguagem antiga utilizada no mundo oriental. Então o hindu utiliza o karma, o budismo utiliza o karma, que nada mais é. Quando você fala em karma, em espiritismo, a gente vê assim as pessoas se arrepiando, mas não se arrepiem por isso. Entendam a essência da ideia. Tem aqueles que falam de karma e de dharma. Karma é uma consequência negativa. Dharma é uma consequência positiva para algumas religiões. Para outra, karma pode ser positivo e negativo. Nós utilizamos a lei de causa e efeito. Né? Tina, eu não tenho muita preocupação com isso, não. Quando a gente fala sobre as expressões que nós utilizamos, porque algumas vezes a gente se preocupa tanto com os debates das expressões que se esquece da essência dela. Algumas vezes eu passei na sexta-feira que eu não vi, que eu comentei com vocês, aliás eu peço desculpas de novo por ter faltado, eu tive um compromisso de manhã, como eu comentei. E na rua eu passei em frente a um centro espírita, estava dizendo assim, Centro Espírita Kardecista, Para nós que estudamos, sabemos que essa expressão kardecismo é uma expressão equivocada, nós não precisamos utilizar. Mas eu entendo por que eles utilizavam. Porque muitas vezes centro espírita pode ser um bandista. E a pessoa que escreveu aquela placa, os dirigentes da instituição, utilizou essa palavra para poder fazer uma diferenciação que não é necessária. Mas ela achou que era. Então, eu não vou deixar de entrar naquele centro porque está escrito kardecista na porta. E nós temos muitos espíritas, mas muitos espíritas, que se passarem em frente a um centro, tiver escrito Centro Espírita Kardecista, ele não entra por causa da palavra kardecista. E a gente pensa assim, olha que preconceito, por causa da placa você não conhece o trabalho, você não conhece as pessoas, você não sabe o que você pode se beneficiar, você não sabe quais são as contribuições que você pode dar, você está preocupado com a palavra da placa? Então, na verdade, é preconceito da nossa parte. Certamente, essa não é a melhor palavra para se utilizar, porque nós temos outras palavras que são mais apropriadas. Mas a partir do momento em que você utiliza a palavra, você tem que entender por que ele está utilizando. Então, não nos preocupemos com superfície. A gente não pode se preocupar com aquilo que está na superfície. Vamos para a profundidade da coisa. Se ele fala assim, isso é meu karma, vamos entender o que ele está querendo dizer com isso. Não a palavra que ele utilizou. Senão a gente perde muito tempo do nosso aprendizado, né? De ajudar e até mesmo de aprender também. A Osterfall, poderia ser que a pessoa, voltando àquele raciocínio do Mário, poderia ser que a pessoa estava dirigindo e resolveu acender um cigarro na procura do maço, perdeu o volante, aconteceu um acidente. Poderia ser assim? Aí muito mais é por negligência, né, Osterfall? Ele acabou negligenciando a sua desencarnação, porque estava previsto que naquele momento ele ia se distrair. Tem um filme muito interessante, chamado Passaporte para o Céu. É muito legal, Meryl Streep e eu esqueci o outro ator, que é muito legal. Né? E como é que ele desencarnou? Ele estava dirigindo o carro novo dele, foi colocar um CD, o pacote de CD caiu no chão, ele foi pegar, quando ele se deu de cara com um caminhão e desencarnou. E a partir dali ele acabou se desenvolvendo. Né? Tica, bom dia. Tica colocou, eu acho melhor dizer kardecista. É certo? Não tem necessidade de utilizar essa palavra. Né? Mas se você por acaso se sente bem falando isso, mas quando a gente compreende verdadeiramente a essência de ser espírita, você sabe que você é espírita, os outros é que não são. Se você falar para um bandista que diz que é espírita, é ele que está errado, não você. Então diz com boca cheia, eu sou espírita. Ah, mas você frequenta aquele centro? Não, eu frequento o outro. Né? Então assim, cada um utiliza da forma que quer. Marcelo colocou, sou cristã e espírita. Tem gente que fala assim, nossa, você não precisa colocar cristã. Não, eu estou falando de mim. Eu sou o que eu quiser. Eu sou espírita, corintiano, paulista e brasileiro. E aí? Qual é o problema? Quer coisa melhor do que isso? Quer pessoa mais feliz do que isso? Vamos em frente, hein? Deixa eu ver aqui. Então, voltando àquilo que a gente colocou, Mário, que você tinha comentado, as nossas relações, tá vendo só, Tina? Cada um. A Petuca está comemorando, na verdade, é você que não entende a linguagem dela. Né? Então, assim, a gente lembra sempre, né? Mas o umbandista também é espírita. Não é, Mário. Tá? A gente lembra sempre que espírita está relacionado com a doutrina dos espíritos. E a doutrina dos espíritos é aquela que foi passada por Kardec no Livro dos Espíritos, na codificação, que fala que nós não temos rituais, que nós temos um entendimento diferente da continuidade da vida, que nós não temos adoração a deuses.
Né? Então, de um modo geral, lida com os espíritos, então ela é espiritualista. Espírita é aquela da doutrina, tá? É da doutrina espírita, é a filosofia que nós estudamos. Então muita gente vai dizer assim, não, mas nós também temos comunicação, então você é médium. É uma religião que lida com a mediunidade. É uma religião que é espiritualista e trabalha com mediunidade, só isso. Se ele falar que é espírita, ele tem que se desprender dos rituais, ele tem que se desprender do entendimento que ele tem a respeito das entidades do mundo espiritual, mas acabou se utilizando, a gente lembra disso, né, Mari? Só para a gente poder fechar, a gente lembra que os umbandistas começaram a utilizar essa expressão espírita no começo do século XX, porque as religiões de tradições africanas elas eram muito perseguidas pela Igreja Católica, de um modo geral. Mas os espíritas não, porque os espíritas eram uma filosofia. Então o que eles começaram a fazer? Já que eles também se comunicavam com os espíritos, utilizavam a palavra espírita para poder muito mais fugir das perseguições do que necessariamente pelo entendimento da filosofia. E aí então, depois de um tempo para cá, isso acabou se tornando uma tradição. Centro espírita, umbandista, tá. Mas a gente continua, não vou brigar com eles por causa disso não, é só que eles não entenderam exatamente a essência, né? Eu vi uma entrevista uma vez com um pai de santo, ele dizia assim, um pai de santo não, né? Um médium, um trabalhador da casa, né? Ele dizia assim, o que é exatamente a Umbanda? Ele disse assim, a Umbanda é uma religião espírita. Aí eu dei aquela coçadinha na cabeça e falei, bom, deixa eu continuar vendo a entrevista para ver o que ele está falando, né? Mas certamente não é. É equivocado aquele que ele utilizou, né? Vamos acabar aqui então com o que vocês colocaram, né? Tá. A própria palavra macumba, o que é macumba para vocês? É um ritual? Não, a macumba é um instrumento musical africano. E eles utilizavam essa macumba durante os rituais. Aí generalizaram dizendo o seguinte, que a macumba está acontecendo. Não, estão tocando a macumba, estão tocando o timbal, estão tocando o berimbau durante um ritual junto ao mundo espiritual. Aí nós, por falta de conhecimento, falamos, ele é macumbeiro. Tudo bem, eu sou macumbeiro? Eu sou violinista também, sou baterista, sou trompetista. Tá. Só que em torno do preconceito, dos rótulos que a nossa sociedade tem necessidade, acaba depois apontando as pessoas por palavras, sem sequer conhecer o sentido das palavras. Vamos só terminar aqui então, pessoal. A gente falava aqui das colocações de Kardec. Eu vou ler aqui rapidamente, que a gente já está aqui, faltando 5 minutos para acabar. Vamos só focar aqui a nossa atenção agora nessa finalização, que a gente já falou bastante, acho que por si só agora o texto já consegue transmitir para nós a ideia. 870, mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite às vezes a sua revelação? É quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com o qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, sentimento de ambição, de cobiça, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, aspirando pela morte daquele que lhe deva deixar. Ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova, a da maneira por que suportará a decepção. Mas não deixará por isso de ter um mérito ou demérito nos seus pensamentos bons ou maus, que a crença na sua previsão lhe provocou. Então aqui no caso, a gente lembra sempre que nesse caso, quando se fala sobre essas previsões, algumas vezes elas chegam para nós como uma grande prova. Nós vamos te mostrar esse caminho para ver o que você vai fazer. A gente não conhece o mecanismo do mundo espiritual. Algumas vezes dá a impressão de que eles são bastante sádicos, né? Falam coisas só para poder provocar. E essa provocação faz parte do aprendizado, sim. A decepção faz parte, a expectativa faz parte, a ansiedade faz parte. Tudo isso para nós é uma grande prova. Normalmente chegam aquelas revelações de que um ente querido vai desencarnar. Sonhei que a minha avó vai desencarnar. A partir dali, então, eu tenho várias formas de reagir. Ou eu me torno mais carinhoso, me torno mais interesseiro,
Algumas vezes eu penso assim, né, já que a velha vai morrer, deixa eu começar a me aproximar logo para fazer meu pé de meia. Ou então eu digo assim, né, deixa eu me aproximar dela porque ela precisa de carinho nessa hora. Vai depender do quê? Daquilo que eu sou. 871, vamos lá. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova, que nada pode revelar a Deus, sobre aquele homem? Então, já que Deus sabe tudo, para que ele fica experimentando a gente para saber se vai fracassar ou não? Se ele sabe que vai ser o fracasso ou não? É exatamente pela importância de nós vivenciarmos a experiência. Aquilo que eu coloquei para vocês. Não importa o que você vai fazer, porque o que você vai fazer já é sabido. A pergunta é como você vai fazer. E é esse o aprendizado que você tem. Se você fizer certo, méritos para você. Se você fizer errado, outra oportunidade para você aprender. Por isso, então, sempre essa ideia de que Deus sabe tudo, porque Deus pode, porque Deus faz, pode tudo. Mas a gente está vivendo a nossa vida. E a nossa vida depende das escolhas que nós fizermos. Eu vou me tornar uma pessoa boa ou uma pessoa má de acordo com a forma que eu viver. Respondem os espíritos. Tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado? Por que o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura? A prova, olha só que interessante, né? Porque dá a impressão assim que Deus fica testando o nosso caráter. Isso só pode ser um teste que eu estou passando. Na verdade, Deus não está me testando. Ele está me dando a oportunidade de aprender. Porque olha só a colocação dos espíritos. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas deixarão o homem toda a prova, toda a responsabilidade pela sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante Deus saiba muito bem com antecedência se ele vencerá ou fracassará, não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. De novo, essa colocação de puni-lo é que muitos espíritos naquela época tinham ainda essa ideia das religiões tradicionais, de falar de Deus, de falar de punição, de castigo. Como a gente já passou por isso, quer dizer, pode deixá-lo vivenciar as consequências, positivas ou negativas, dentro da sua justiça, da lei de causa e efeito. Então, na verdade, é assim. Ele não pode sofrer as consequências de alguma coisa que ele não fez, porque essas consequências vai trazer para ele grandes aprendizados. Kardec, então, faz um comentário para finalizar essa questão. Ele diz assim: é assim entre os homens. Por mais capaz que seja um aspirante, um estudante, por mais certeza que se tenha do seu triunfo, não lhe concede nenhum grau sem exame, o que quer dizer sem prova. Quer dizer, ninguém ganha o diploma sem terminar o curso, né? Ah, mas ele é um gênio, ótimo, parabéns para ele. Ele chegou até o último dia? Ele fez a última prova? Não precisou fazer, precisa sim. Se você não for, não adianta. A nossa justiça é assim, eu posso estar ali pronto para cometer um crime. A polícia não tem o direito de me prender, eu não cometi ainda. Essa é a lei. Tem um filme até interessante, Minority Report, que é com o Tom Cruise, que é uma polícia que consegue antecipar o crime. Você é preso antes de fazer isso. É um filme que trabalha com pré-cognição, né, para quem já viu, aquele filme futurista. Então, assim, a polícia prevê que você vai cometer um crime e aí então você é preso antes de cumpri-la. Dentro da nossa legislação e até mesmo dentro da lei divina, você não sofre nada e você não recebe nada sem antes passar pela experiência. É uma necessidade. Porque na última hora você pode abortar aquela escolha. Então faz parte da lei divina, isso que é interessante. Da mesma maneira, um juiz não condena um acusado senão pela prova de um ato consumado, e não pela previsão do que ele pode ou deve praticar desse ato. Aquilo que a gente falou do filme. Quanto mais se reflete sobre as considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê que a providência foi sábia ao ocultá-lo. Eu já desafiei isso, vocês lembram, né? Perguntei ao espírita, não seria mais fácil? Não, não seria. Ah, mas para mim, se eu fosse Deus, eu colocaria isso. Ainda bem que você não é. Valeu, professor, até mais. A Vaninha, às vezes conversando com a Vaninha, a gente conversa sobre isso, né? Fala assim, se eu fosse Deus, eu faria coisa diferente. Ufa, que alívio.
Ainda bem que não é. Eu não tenho... É esse o filme aqui, o Acerfal? Minority Report. Tá, esse é o nome mesmo em inglês, ele é o título original em português também. Tá? Então é bem legal, assim, é bem interessante a ideia dessa colocação de Kardec com relação àquilo que a gente estuda. Não é um filme espírita, é um filme de ficção e coisa e tal, mas a gente pensar nisso, a certeza que se tem que alguém vai cometer um crime e você puni-lo antes, é algo que tira completamente o livre-arbítrio, quer dizer, está determinado que vai ser assim. Na verdade não existe essa determinação enquanto houver o nosso livre-arbítrio, porque a escolha de cometer um crime ou não, como a gente já viu aqui no Livro dos Espíritos, é uma questão moral, e tudo aquilo que é moral faz parte da nossa liberdade de escolha. Eu não venho determinado a ser um criminoso. Na última hora, se eu estiver com a arma apontando para uma pessoa, puxando o gatilho, eu posso nessa última hora aliviar. Isso é interessante. Continuando. A certeza de um conhecimento feliz o atiraria na inação. Quer dizer, eu sei, eu estou prevendo aqui que você vai ser um advogado. Então para que eu vou estudar? Eu estou aqui sossegado, estou tranquilo, porque eu sei que vai ser assim. Você tem certeza? Você não fez a prova para saber? Você não passou no vestibular, você não vivenciou todas as aulas para confirmar a tua presença, você não fez as provas. Como é que você quer ser advogado se você não passa por isso? Mas a cartomante disse que eu seria advogado. Você seria. Já não vai ser mais pelo jeito, né? De um acontecimento desgraçado, no desânimo, no caso aquela previsão de que alguma coisa ruim vai acontecer, pronto, já modifiquei completamente a forma de eu viver. O médico chega para você e fala assim, infelizmente pelos seus exames você tem 6 meses de vida. Pronto, o que você vai fazer a partir dali? A gente tem filme que fala sobre isso, né? Aquelas pessoas que têm aquela previsão, então ele sai viajando pelo mundo, sai fazendo tudo o que tinha vontade, já que vai morrer mesmo, né? E num caso, como no outro, suas forças seriam paralisadas. Eis porque o futuro não é mostrado ao homem, senão como um alvo que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as vicissitudes, porque deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercitar suas faculdades. Nós estamos aqui, pessoal, para poder aprender, para poder exercitar o nosso livre-arbítrio e fortalecer o nosso caráter. A gente tem que buscar nesse autoconhecimento, e esse autoconhecimento vem através das experiências que a gente vivencia. É me colocando num relacionamento com uma pessoa que eu vou mostrar se eu sou ciumento, egoísta, possessivo, generoso, amoroso. É através de uma experiência profissional que eu vou mostrar se eu tenho bom caráter, se eu tenho participação, se eu consigo compartilhar, se eu sou ganancioso, se eu sou traiçoeiro. Então, na verdade, é que vivenciando as experiências que eu vou conseguir me buscar no autoconhecimento. Algumas vezes a gente descobre algumas facetas do nosso caráter que assusta. Eu não imaginava que eu era capaz de fazer isso. Eu estou no meu relacionamento, eu sou um homem casado. De repente tem uma festa de um amigo para ir, a minha esposa não vai. Aí eu falo para ela, pode deixar que eu vou lá, depois eu te conto tudo. Ela vai, então vai, meu amor, vai com Deus, boa festa para você. Chego lá, eu vejo uma moça muito bonita, começo a me interessar por ela, vem a tentação e eu traio a minha esposa. Aí depois eu sou tomado por aquele remorso, a dor na cabeça e falo assim, eu não devia ter feito isso com a minha esposa. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Pois é. Você só ficou sabendo que é assim porque você foi experimentado naquela hora. E você tinha a opção de escolher ou não aquele caminho, você escolheu. Então, na verdade, as nossas escolhas dependem disso. E coloca a culpa no obsessor, exatamente, Beth. É porque eu estava ali, tinha um espírito obsessor dizendo para eu trair a minha mulher. Ou então fala assim, a carne é fraca. Não, é você que é um homem fraco. É você que tem um caráter fraco. E você não sabia que tinha isso, então você tem. De repente você anda na rua, vê um carro aberto, vê a bolsa de uma pessoa ali no banco, não tem ninguém olhando, você está precisando de dinheiro, aí bate aquele desespero e fala assim, eu preciso desse dinheiro, eu vou pegar. Aí eu pego o dinheiro, vem aquela culpa depois, eu não me imaginei capaz de fazer isso. Pois é o instinto falando. O instinto que trata da cobiça, da ganância, da sensualidade. Então a gente nunca imagina, se a gente acha que se conhece, a gente não conhece nada da gente ainda. Como diz Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. O homem mais sábio do universo. Porque ele reconhecia que não sabia absolutamente nada. Ele tinha conhecimentos superficiais de algumas experiências.
Mas quando é submetido a determinadas situações, ele nunca sabe como vai reagir. Não, eu tenho certeza que se eu aparecer naquela frente, naquela situação, eu faço a escolha certa. É mesmo? Então eu vou colocar alguns ingredientes só para poder te provocar, para saber se é tudo isso mesmo. Eu, por exemplo, André, hoje, não sou capaz de matar ninguém. Até que eu seja colocado numa situação em que eu tenho que pensar, ou morre alguém da minha família, ou morre essa pessoa. Ou eu mato essa pessoa, ou eu morro. Tudo depende do quê? Dos ingredientes que você vai acrescentando para poder testar as suas fraquezas. Porque eu posso dizer, eu não vou fazer isso, ponto. Até que a gente começa a buscar as suas fraquezas e começa a acrescentar aqueles pequenos detalhes que você começa a ficar balançado. Mas mesmo assim, Francis, eu disse que não mataria ninguém. Independente de se for crime, se for legítima defesa, eu não mataria ninguém. Até que eu seja submetido a uma situação em que eu tenha que fazer escolhas. Aí a coisa muda de história, muda de lado. Fechando aqui a última frase de Kardec, quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Então essa é para fechar aqui o nosso raciocínio. Não sei se a gente conseguiu desenvolver as nossas ideias por um caminho que tenha sido assim esclarecedor, né? Porque a gente colocou muitos exemplos, colocou ali muitas opiniões, muitas ideias, né? Mas eu acho que a gente teve uma ideia mais ou menos assim da importância, da responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso presente. O melhor lugar é aqui, o melhor momento é agora. Não importa o passado, não importa o futuro, não importa o invisível. O que importa é aquilo que eu estou vivenciando hoje e das consequências daquilo que virão. Eu tenho que me preocupar com as consequências, não daquilo que já foi determinado no futuro. É agora que eu faço as minhas escolhas. Aquela frase que o espírito Camilo, uma frase simples, mas muito profunda, que o espírito Camilo, mentor de Raul Teixeira, deixou para ele, a frase é simplesmente assim, e agora? Ou melhor, e depois? E depois? Se eu falar alguma coisa para vocês agora, e depois? No que isso vai provocar em vocês? Qual vai ser a repercussão disso? Se eu fizer uma escolha agora, e depois? Como será? Cada vez que a gente fizer essa pergunta, a gente vai começar a ter uma ideia do que vai acontecer se por acaso nós não fizermos a escolha certa. Então sempre assim, e depois? Fechando por aqui então, exatamente, Marcelo, todas horas novas, né? Às 9 horas. E por falar nele, como está o estado de saúde? Eu não tenho mais notícias não, Décio. Ele estava fazendo o trabalho de reabilitação dele, né? Ele estava ali fazendo fonoaudiologia e tudo mais, eu não tive mais notícias. Tá? Se alguém tiver notícia aí, passa pra gente depois, por favor. Tá legal? Pessoal, fechando por aqui então, nosso trabalho, vou fazer aqui o nosso... passar para a Betinha para fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês, né? Sobre domingo que ele continua no tratamento. Não, a previsão é essa, né? Vai ser um tratamento a longo prazo, né? Tratar AVC é sempre um trabalho demorado, de paciência, de perseverança. E a gente sabe que ele tem isso de sobra, né? Pela característica que ele demonstra para todos nós. E a recuperação vai vir com o tempo. O que ele vai ser capaz de fazer, quais serão as sequelas. Isso, na verdade, a gente torce para que tudo seja do melhor. Mas seja qual for, né? Que a gente torça para que ele vivencie bem. Né? Raul Teixeira, filhinha. A gente está falando depois do AVC que ele teve no ano passado, eu acho, né? Foi no ano passado que ele teve, né? Faz tanto tempo que eu já não lembro, mas já perdi